pessoal, bom dia, tudo bom? Tá chegando melhor aí agora? Maravilha, a gente vai falando, conversando, enquanto aí o irmão vai dando uma ajustada. Pô, que legal, hein? Que benção, graças a Deus, dia maravilhoso. Hoje eu vou compartilhar com vocês a palavra. É uma palavra bem simples mesmo, vai ser algo bem tranquilo. Dentro ainda daquela temática que o pastor Henrique está ministrando, né, sobre sinfônico e uma igreja santa, e sagrado e... sagrado e sinfônico, pronto, tá aí. Estou confundindo com outro livro, sagrado e sinfônico. Bom, o pastor Henrique ministrou já 2 encontros com vocês, falando sobre o primeiro encontro, ele falou sobre a importância do credo apostólico, né? Ele fez aquele resgate daquela fala que a igreja santa, una, católica, né, e apostólica. Falou também um pouco sobre a trindade, pericorese, né, sobre aquela relação da trindade, a importância que isso tem para as nossas vidas. Falou sobre uma igreja ortodoxa, ortopática e ortopraxis, né? Falou sobre a importância de uma crença, das nossas crenças estarem fundamentadas nas Escrituras, os nossos sentimentos, e isso tudo se tornar algo visível, né? Algo tangível, manifestando isso em ações práticas para a sociedade. No segundo encontro, ele falou sobre uma igreja, né? Sobre aqueles aspectos de uma igreja logocêntrica, pneumodinâmica, doxológica, né? Uma igreja doxológica voltada para a glória de Deus, pneumodinâmica a respeito da interação do Espírito Santo, logocêntrica, uma igreja firmada nas Escrituras. Falou também sobre uma igreja missional, pactual, espaço-temporal, né? E foi algo maravilhoso. Todo mundo lembrou aí? É a parte mais difícil da mensagem, agora é mais simples, né? Hoje a gente vai abordar sobre um aspecto da igreja também, um aspecto que eu gosto bastante, particularmente falando, eu gosto bastante. A gente vai falar um pouco sobre uma igreja encarnacional, uma igreja que torna visível, tangível, que encarna as Escrituras ao ponto do que o povo, a cidade, todos possam enxergá-lo. Amém? Então hoje a gente vai abordar um pouco sobre a igreja encarnacional. E importante também sobre essa temática, né, sagrado, sinfônico, é de grande relevância. Sagrado não como quem é segregado, não como é separado do mundo, amém? Mas aquele que é separado para fazer toda a diferença. Então a igreja, ela não é algo segregado do mundo. A igreja, ele tem um aspecto encarnacional, em meio a todas as esferas da sociedade, independente do local. Amém? Vocês estão comigo? Uma igreja encarnacional. Então não é uma igreja segregada. É uma igreja que revela Cristo, independente da circunstância. E também uma igreja sinfônica. E dando jus, né, fazendo justiça, né, essa temática. Nada mais legal e belo, né, do que colocar outras pessoas também para trazer as suas perspectivas a respeito da igreja. É algo sinfônico, algo que não um barulho da uniformidade. Sinfônico não é o barulho da uniformidade, amém? Com uma sinfonia mesmo. Eu gosto de sinfonia, eu gosto demais, né? Pode parecer surpresa, mas eu gosto demais de assistir assim sinfonia. E tem uma sinfonia que me chama muita atenção, que eu até vou falar para vocês aqui, para vocês escutarem depois, se quiser também, se gostar. Chama uma sinfonia de Mozart, né, que ele compôs aquela sinfonia, chama Lacrimosa, não é lacrimosa, não, é lacrimosa, de lágrimas, porque ele começou a compor essa sinfonia ali, e no meio da sua composição ele morreu muito jovem, 35 anos, Mozart, né, muito novo, meu Deus do céu, um absurdo a pessoa que ele foi. Eu sou inspirado demais pelas sinfonias, assim, acho lindo. Às vezes eu escuto, só fecho os olhos,
parece que eu começo a escutar aquela orquestra ali toda, aquela construção, né? E essa música Lacrimosa, né, de Mozart, depois ele foi dado continuidade para um aluno dele. Então, um aluno dele pegou e deu continuidade àquela sinfonia e se tornou algo belo que cantou até mesmo no seu enterro. Então, é bem melancólico, tá? Então, é bem melancólico mesmo, mas é muito bonito, assim, você sente a beleza, né, que foi aquela composição e depois dado continuidade para um aluno dele, né? Mas como o ser humano, né, o ser humano é uma benção. Alguns falam que a parte bonita da canção foi de Mozart e a parte feia é do aluno dele, né? O ser humano é uma benção, né? Os caras vão brigar por isso agora. Então, algo sinfônico, não como um barulho da uniformidade. Porque não há unidade sem diversidade. Uma unidade sem diversidade, tá, leva à uniformidade. E a uniformidade nos conduz à morte. Então, a vida é esse equilíbrio entre unidade e diversidade. Amém? É esse equilíbrio sinfônico, como várias pessoas, mas que expressam uma única coisa só. Assim é a igreja, sagrada e também sinfônica. Algo que é sagrado porque foi separado por Deus para fazer a diferença, e também sinfônico porque expressa a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus através do seu corpo. Isso é a igreja. Olha que belo. Amém? Isso é a igreja. Então, meu irmão, não existe ilha de santidade, tá? Não existe sinfonia de um instrumento só, não existe mosaico de uma letra só, não existe essa perspectiva de uma vida isolada. Por mais que muitas das vezes quando nós nos expomos à comunhão, isso pode gerar, de certa forma, uma frustração nas nossas vidas. Às vezes nos frustramos com as pessoas, às vezes nos frustramos com o próximo. E não tem como a gente evitar tipo de circunstâncias como essa. A única coisa que eu tenho a fazer é te pedir perdão, se às vezes alguém te frustrou, ou se a igreja te machucou, ou se o próximo te machucou, infelizmente, porque nós somos falhos, podemos falhar. E nós não estamos aqui, meu irmão, para te apresentar uma igreja perfeita. Nós estamos aqui para te apresentar uma igreja saudável. E uma igreja saudável não é uma igreja com ausência de falhas. Uma igreja saudável é uma igreja com a centralidade de Cristo. Uma igreja logocêntrica. Porque quando Cristo é o fundamento, o alicerce da nossa comunidade, facilmente, em meio aos erros, nós podemos entender que nós estamos errados. Por conta da nossa relação com Cristo. E por conta disso, nos humilhamos ao Senhor. E também vamos em direção ao próximo, para que isso possa ser restabelecido. Então, meu irmão, você procurar um isolamento para que a frustração não venha te afetar, não vai dar certo. Porque esse mesmo isolamento que te conduz a um lugar que evita aí a frustração, é o mesmo isolamento que também te deixa fora da comunhão. E quando eu estou em meio à comunhão, eu facilmente posso discernir o amor de Deus através da vida do meu irmão. Assim nós estamos vivendo em comunhão. Podemos falhar, inevitável. Certo? Podemos. Estamos em meio a um processo de amadurecimento. Não somos uma igreja perfeita, mas nós queremos sempre submeter à vontade do Pai, para que a vontade dEle possa ser revelada. Quando nós viemos aqui aos cultos, em meio à comunhão, nós estamos nos expondo a uma atmosfera de amor, uma atmosfera daquilo que o Pai deseja manifestar nas nossas vidas. Então eu não estou aqui, meu irmão, para te apresentar uma igreja perfeita. Cristo é perfeito. Mas nós como igreja, nós estamos assim, revelando a Cristo, que é o perfeito.
E o perfeito habita em nós para que nós possamos o quê? Em meio aos erros, nos arrependermos o mais rápido possível. Porque é essa a vontade de Deus, que nós possamos viver em comunhão, sendo uma igreja sagrada e também sendo uma igreja sinfônica. Que expressamos juntos um som que vem do céu, um som que vem da bondade de Deus, um som que transforma todas as pessoas. Assim como nós um dia fomos transformados, nós temos essa responsabilidade, como igreja, como um corpo, como uma família, de nós expressarmos um bom som que vem dos céus. Para essa cidade, para a nossa família, para a nossa vizinhança, independente do local. Mas nós temos essa responsabilidade de nós sermos uma igreja encarnacional. Amém, amados? Então nós somos sagrados, não como sendo segregado, porque a igreja, irmãos, não é o refúgio do mundo. A igreja, ela é o refúgio para o mundo. Já dizia Herbert McManus. A igreja é o refúgio para o mundo, é para eles, não é deles. Não estamos aqui nos refugiando deles. Assim como a igreja não é o refúgio do mundo, o céu não é o refúgio da igreja. Nós não estamos aqui na terra, Deus me leva, me tira desse rolo aqui, está grande, mentira. Não estamos aqui nessa perspectiva. Assim como a igreja não é o refúgio do mundo, o céu não é o refúgio da igreja. Porque o céu não é o nosso destino final, o céu é o nosso protótipo aqui na terra. Aqui na terra como é nos céus. Então se eu clamo pela volta de Jesus como um grito de socorro, é porque eu nunca entendi o poder que há em ser igreja de Deus aqui na terra. Então eu não clamo a volta de Cristo como um grito de socorro. Eu clamo pela volta de Cristo como um grito de uma noiva apaixonada, que deseja encontrar com o seu noivo. Mas enquanto isso, nós estamos aqui para revelar o som que vem dos céus, de uma maneira diversa, a diversidade, demonstrado na unidade. Assim é a igreja, sagrada e sinfônica, santa, una, católica e apostólica, logocêntrica, pneumodinâmica, ortodoxa, doxológica, pactual, um pacto, uma aliança com Deus e também com o próximo. O pastor Henrique ministrou bastante sobre isso. E assim nós vamos avançando. Amém, irmãos? Eu quero abrir agora com vocês a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O Henrique está assistindo aqui. Obrigado, de novo. Pronto, 4. Essa aqui é a carta de Pedro, né? São Pedro, querida. Ele escreve essa carta aqui, bem no começo da sua carta, ele direciona para umas 4 ou 5 cidades ali para a região da Ásia Menor. E ele conduz para que essa fosse uma carta circular ali para aquelas igrejas, naquele território ali, naquela região. E aqui eu estou pulando já para o capítulo 4, para eu fazer um recorte. Mas é um capítulo 4 que começa falando sobre o sofrimento como cristão, vivos para Deus, amor e hospitalidade. Depois leem essa carta, esse capítulo em si, né? Tempos finais de julgamento, presentes e serviços espirituais. Aqui eu trouxe esse recorte dessa carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que eu quero ler com vocês. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Vamos ler juntos aqui, para ficar mais bonitinho? Vamos lá. Cada um exerce o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Vamos ler de novo, porque ficou ruim de primeiro. Vamos lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Glória a Deus. Ficou mais bonitinho agora, né? Viu? Não tem problema, não é o erro. É a gente melhorando, né? Viu? Então, cada um exerce o dom que recebeu. O que nós podemos entender? Ele estava direcionando, então, essa carta para aquelas igrejas ali naquela região. E ele deixou bem explícito aqui. Cada um exerce o dom que recebeu. Ou seja, igreja, como o pastor Henrique fala, né, que aqui não tem ninguém que não possa provar da graça de Deus. Não tem ninguém desgraçado aqui, né? Ele já falou isso, né? Cada um exerce o dom que recebeu, quer dizer que não existe ninguém inútil aqui, tá? Não é uma ofensa não, tá? Ou seja, tem utilidade, tem dons, tem habilidades. Então ninguém é inútil. Todos fomos criados para uma utilidade que é a manifestação sinfônica da bondade de Deus. Então cada um exerce o dom que recebeu. Ou seja, amados, todos aqui, de uma maneira diversa, da sua maneira autêntica, individual, cada um aqui recebeu um dom que vem de Deus. Dom, habilidade, talento. Então é uma responsabilidade sua, meu irmão. Você se desenvolver, principalmente com Deus, para que você possa discernir e traduzir o dom que Deus te ofereceu. É uma responsabilidade sua. É um egoísmo da sua parte não corresponder com aquilo que Deus confiou à sua vida. Porque a igreja precisa. Porque você é o nosso complemento que nos torna único. Amém, amados? Por isso, meu irmão, maximizar as suas limitações para que a sua paralisação faça sentido, não vai fazer sentido. Porque Deus te confiou dons, habilidades e talentos. Ele é o maior interessado nisso. Não sou nem eu até queria, mas não sou o maior interessado. O maior interessado é o Senhor da sua vida. Então, se você hoje veio aqui achando que não tem nada a oferecer para o corpo de Cristo, meu irmão, se arrependa, não por você mesmo, mas pelo bem que a igreja pode provar quando você corresponder com aquilo que Deus te confiou. Cada um exerce o dom que recebeu. Eu tenho minha responsabilidade, fujo da minha responsabilidade muitas vezes, mas eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua responsabilidade, e não fuja da sua responsabilidade. Porque Deus não perdoa desculpa, Deus perdoa pecado, amém? A desculpa acaba sendo, né, ao menos um pecado. Cada um exerce o dom que recebeu, para quê? Aí que vem, né? Não é para que você venha, vire aí o Deus desse mundo, né? Que você venha se transformar na água, não é nada disso, calma, não é isso. É para que você possa servir o próximo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros. Então você corresponder com aquilo que Deus te confiou, vai causar um bem coletivo, vai causar um bem no próximo. Por isso, meu irmão, que a paralisação não vai fazer sentido, nem para você e muito menos para o corpo de Cristo, para a igreja. Corresponda com aquilo que Deus confiou a você, com aquilo que, como em obediência ao Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos. Tá? Às vezes, não, agora eu encontrei meu dom, vou sair aí, quicando, agora vai ser tudo fácil. Não, calma. Não é fácil. Eu sei, eu luto também por isso. Tenho as minhas dificuldades, tenho minhas limitações, mas eu vou ter que ter uma escolha. Todos nós vamos ter que ter essa escolha. E na verdade não é nem uma escolha, é uma decisão, né? Eu não tenho opção, olha... Não, é uma decisão, sim ou não. E hoje eu te convido para essa decisão. Tá? Mas essa decisão não é visando o bem da igreja, estrutura aqui, tá? Não é sobre isso.
é para que você possa servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se administrando fielmente, aqui no original, significa, no grego, oikonomos, oikonomos. Essa passagem tem um entendimento que oikonomos seria, na verdade, um gerente, que tinha uma responsabilidade naquela época de administrar ali como um dispenseiro, para que você pudesse distribuir para todos os escravos ali, o povo da família, pudesse ser um administrador. Essa é a questão. Ou seja, nós como administradores ou mordomos, como bons dispenseiros da graça de Deus, o que nós precisamos entender é que aquilo que Deus confiou a nós não é nosso. Amém? Por mais que o dom, cada um exerce o dom que Deus te deu, mas isso não é seu. Amém? Deus entregou a você porque Ele é o maior interessado. Então não é porque você lê muita Bíblia, porque você jejua demais, não é porque você agora chora demais, é porque você vem em todos os cultos. Mas é algo que Deus confiou a nós, conforme a sua graça, conforme o seu amor. Pode ser uma palavra muito simples isso, tá? Eu acho que é simples, mas ele é transformador. Simplicidade não quer dizer ausência de poder. Muitas vezes nós precisamos relembrar tudo aquilo que Deus já ministrou ao nosso coração. E hoje é uma manhã como essa. Deus confiou a você dons, talentos. Não desanime, às vezes por conta da frustração. Não faça isso. Então você como gerente, você tem uma responsabilidade de administrar os dons que Deus confiou a você, para que você possa corresponder em favor do próximo. Quantos podem dar um amém? Essa é uma ideia de uma igreja encarnacional, que assume a sua responsabilidade. Amém? Uma igreja que corresponde àquilo que Deus confiou a cada um de nós, de uma maneira única, mas que únicos nós demonstramos o quê? A face de Deus, como um Pai querido nessa terra. É simples e objetivo. Então nós temos essa responsabilidade, porque a igreja, ela foi chamada não só para ser espiritual, mas ela também tem uma responsabilidade de também ser social. Amém? Porque nós precisamos olhar tudo aquilo que nós temos como dons, habilidades, que isso possa servir não somente na nossa instituição, o prédio, mas em si independente do local onde Deus te inseriu. Uma igreja que encarna mesmo a responsabilidade de revelar a face de Deus, independente da circunstância, independente do local, porque Deus é o maior interessado. Amém? Então, sendo uma igreja encarnacional, porque nós queremos ser uma igreja relevante, sempre fez parte da nossa visão, de nós fazermos com que essa espiritualidade, que é algo provado dentro dos templos, possa se tornar algo ativo para a sociedade. Amém? E ser uma igreja relevante não tem a ver com o tamanho do seu auditório. A relevância de uma igreja, ela não é mensurada pelo tamanho do seu auditório. A relevância de uma igreja é mensurada por aquilo que ela tem feito para a sociedade. Obviamente, nós queremos ser uma igreja grande, somos uma igreja grande, vamos crescer ainda mais. Por quê? Porque, obviamente, nós nunca seremos grande o bastante enquanto existir uma pessoa não salva nessa cidade. Então queremos crescer, obviamente, mas ao mesmo tempo nós queremos também sermos responsáveis com a cidade que Deus confiou a nós, com essa micro-região, com esse microcosmo que Deus confiou a nós como igreja. Amém? Porque como já dizia Miles Monroe, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Uma vez quando eu escutei isso faz tempo, mas isso me confronta até os dias de hoje. A maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Então por que nós queremos buscar uma espiritualidade? Nós buscamos o discernimento de Deus não para provar das suas bênçãos. Nós buscamos discernimento de Deus para que nós possamos ser uma bênção, independente do local onde nós possamos estar. Por isso que nós buscamos a face de Deus. Por isso que nós buscamos o discernimento da vontade de Deus. Então essa é a maior tragédia, não é a morte. Até onde eu sei,
Bom, eu acho que todo mundo vai morrer. Ah, mas Jesus vai voltar. Vai, mas eu não sei. Mas eu acho que já morreram 2000 para trás de anos já. 2000 anos já morreram. Agora pode ser que seja nós aí, os escolhidos, que benção. Se for, amém. Estamos aqui, Deus. Para a gente se encontrar aí. Feliz da vida. Então não queira morrer velho, né? Eu quero morrer velho, tá? Morrer velho. Mas eu não quero, a minha ambição, minha maior vontade não é morrer velho. A minha maior ambição é morrer vazio. Como diz o Miles, não queira morrer velho, queira morrer vazio. Jesus não morreu velho. Morreu novo pra caramba. Eu tenho mais 2 anos aí para chegar perto dele, quando ele morreu. Mas tá bom, Deus, vamos levar para frente também. Vamos ser como Cristo, não é na morte, na idade, né? Vamos expressar o amor, a alegria. Vamos morrer mais para frente, se Deus quiser. Jesus morreu novo, 33 anos aí, pouquinho para frente. Então não queira morrer velho, queira morrer vazio. Deixando para a terra, deixando para a igreja, deixando para o cosmo, tudo aquilo que Deus confiou à sua vida. Com responsabilidade, prudência. Então, meu irmão, se tiver alguém sofrendo aqui, tá? A nossa cidade é maravilhosa. Título de exemplo. Não é a igreja que está sofrendo uma cidade ruim que ela possa ser. Tá? A cidade é maravilhosa, graças a Deus, é boa mesmo. Não é a igreja que está sofrendo uma cidade ruim que ela possa ser. Quem pode estar sofrendo é a cidade que pode estar sofrendo por uma igreja negligente que tem sido. Se alguém tem que assumir a conta, é nós. Porque nós estamos crescendo, a prostituição precisa diminuir. Nós estamos crescendo como filhos de Deus, crentes. A violência doméstica tem que diminuir. Se nós estamos crescendo, a corrupção tem que diminuir. Ou então nós não estamos fazendo a diferença. A conta não bate. A conta não bate. Porque em meio a esse local, facilmente nós podemos provar de uma contemplação maravilhosa. Eu, de verdade, sou um cara que amo a contemplação, amo mesmo, é normal, ficar parado, viajando, amando Deus. Eu amo demais. Uma vez agora no começo do ano, eu estava viajando, né? Viajei lá para a praia, graças a Deus, coisa boa. Aí eu estava ali, fui fazer uma compra. Era um local, a gente estava ali, era um quilômetro mais ou menos da vila lá dos pescadores, né? Aí eu fui fazer uma compra lá de tarde, fui lá, voltei e vim com as 2 sacolas. Aí eu cheguei já cansado e voltando, já fiquei cansado, então parei na vila, né? Falei, bom, deixa eu descansar aqui, né? Estamos na praia, para que essa pressa, né? Aí eu sentei como se fosse aqui, lá no fundo dava para ver o mar, né? Aquela coisa linda, coisa bela, né? Coisa maravilhosa. E eu fiquei ali viajando, pensando, e meio nisso Deus vai falando às vezes ou não. Mas eu estava ali, viajando. Enquanto eu estava olhando, assim, eu percebi que naquela região tinha ali um porto ali bem grande lá no fundo, então tinha vários navios passando, barco, aquele rolo todo passando. E assim, bem no centro daquela vila tinha uma igreja católica, né, lá pro padroeiro lá da cidade, não lembro o nome. E ali eu fiquei olhando, né, naquela cena, eu fiquei pensando assim, bom, se a gente tivesse aqui, todo mundo aqui, quietinho, não conhece nada, de boa, estivesse chegando ali, navios chegando ali, e aqueles navios fossem a igreja. Falei, bom, a gente está ali, todos nativos, aquela coisa toda, ninguém entendendo nada. Aí começa a chegar ali a igreja, de barco, aquela coisa toda. Aí eu fiquei pensando, como que seria aquela vila, depois de 50 ou 100 anos, depois que chegasse a igreja? Foi meu questionamento. Foi como que seria, né? Será que depois de 50 anos, com a igreja chegando, agora aquele espaçozinho de igreja católica pequena, ia ser um grande monumento?
que iria mudar? Eu fiquei pensando, né? Porque nós precisamos questionar, de fato, o que é ser igreja? Porque muitas das vezes a gente ia pensar, não, agora a gente ia sair evangelizando e no final de semana a gente fazer um culto aqui na praça, ou na praia, né, um luau, olha só que lindo. Eu fazia um luau todo final de semana. E eu fiquei pensando, bom, eu acho que se a igreja chegasse aqui, ao invés de ter só esse localzinho aqui, eu acredito que ia ter uma grande revolução na sociedade, deveria acontecer. Deveria ali ter uma grande orla, não tinha orla lá, era bem precário, devia ter uma grande orla, devia ter uma igreja legal também, e devia ter espaço ali para o pessoal jogar esse esporte, beach tênis, né, o pessoal gosta, beach tênis, jogasse futebol de areia, jogasse alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso. Falei, bom, a igreja, eu acho que chegando, eu acho que ele ia causar uma grande revolução também na estrutura social. Obviamente, a igreja não é só sobre isso. Ela apresenta o agente de transformação que é Cristo nas nossas vidas. Obviamente. Mas aqui eu trago para vocês uma fala de John Wesley. Uma frase de John Wesley, né? Falecido pastor anglicano, depois veio se tornar a igreja metodista, né? Ou ele foi o fundador. Ele dizia o seguinte: não creio em vida cristã que não comece com conversão, e não creio em conversão cristã que não termine em um compromisso social. Martinho Lutero tinha até mesmo uma fala, que ele falava, ao lado de uma igreja deve ter uma escola. Esses grandes reformadores, como Lutero, Calvino também, eles tornaram não somente acessíveis as escrituras, algo maravilhoso em si, mas como consequência houve uma transformação social. E eu fiquei imaginando naquele cenário, aquele lugar muito lindo, e pensando, como que seria a igreja? Porque muitas das vezes, hoje nós estamos nos comportando, irmãos, como o simples fato de você vir aos cultos. E ali ajudar, fazer alguma coisa, vamos participar da Páscoa, dar um ovo de Páscoa, vamos fazer isso, e vai lá. Não podemos nos comportar, não estou querendo dizer que você está fazendo isso, mas nós precisamos nos policiar de fato, o que é nós sermos a igreja de fato de Cristo. Precisamos nos perguntar, se nós estamos sendo relevante ou não, no cenário onde Deus está te confiando. Isso é uma grande incumbência da igreja, da eclésia de Cristo. Vamos abrir por gentileza, em Mateus 16, 13. Vamos ler aí Mateus 16, 13. Aqui eu lembro tem uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. Acho que uns 2 anos. Minha avó me chamou para ir na missa. Era uma missa lá do meu avô. Aí ela me chamou para ir lá na missa, né? Aí eu fui, até falei para o Henrique, Henrique, eu não vou no culto da manhã. Vou lá na missa. Fui lá na missa lá com ela. E aí eu lembro muito bem que o padre disse, e foi algo maravilhoso. Ele falou bem assim, olha, muita gente reza, mas esquece da operação da oração. Eu falei assim, olha só, rapaz. Isso é verdade. Porque um dos aspectos da igreja é a intercessão, é a oração. Mas depois eu vou trazer até uns 4 passos que o bispo Dom Robson Cavalcante, né, um pastor falecido anglicano também, ele trouxe contra os 4 passos da espiritualidade cidadã. E uma dessas é a intercessão. E a igreja, ela tem essa incumbência de orar. Mas isso também precisa ultrapassar. Porque o amor, ele ultrapassa a contemplação. Quando eu fiquei olhando aquilo tudo, contemplando, a contemplação é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, assim, para mim é algo incrível mesmo. É uma prática espiritual na minha vida, né? Vamos falar que todo mundo tem que fazer, mas é bom se fazer isso. Eu gosto muito de solitude, né? Não é um isolamento. Você acabou de falar de estar em comunhão, não.
solitude, eu gosto de silêncio. Eu sou um cara diferente. Eu gosto de rap, gosto de reggae, gosto de bastante sinfonia. É uma bagunça. Eu sou esse polifônico de Deus aí. Sinfônica aí, né? Estamos aprendendo. Deus deve se divertir. Vamos ler então. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas aí. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: olha aí, rapaz, olha que bênção. Bem-aventurado é você, maravilha, hein, Simão, filho de Jonas? Porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu já estou próximo do final, né? Tá? Então, olha que benção. Se você não ficar feliz com a mensagem, você pode ficar feliz por terminar cedo. Essa é uma ferramenta boa de ser usada, né? A importância é sair daqui mais amando a Jesus, tá? Essa é a ideia. Ama um pouquinho mais, tá? Já tá bom, já, tá? Deus é maravilhoso. Nessa passagem, né, em si, ela é muito rica. Muito rica. Hã? Oh, obrigado aí, né? Essa aí é benção. É uma passagem muito rica, porque é uma passagem onde utilizou pela primeira vez essa passagem eclésia, né? Essa palavra igreja, no original, é a palavra eclésia, tá? Bem aqui, ó, lá no final, eu edificarei a minha eclésia, igreja. É uma palavra muito rica mesmo, porque ela não é algo que Jesus pegou e falou assim: olha, sobre ti edificarei o meu templo, a minha sinagoga. Não, ele não falou sobre isso. Ele não utilizou uma instituição religiosa para falar sobre esse aspecto de construção do seu agente de transformação. Então essa palavra eclésia aqui, ela não é uma palavra religiosa, tá? Não é, porque muitas das vezes a gente acha que é religiosa. Olha lá, Jesus está falando, agora vai construir a eclésia dele. Mas Jesus não veio para estabelecer ou construir um monumento. Jesus veio para estabelecer um movimento nessa terra. A igreja, eclésia, não tem a ver com ser essa instituição religiosa estática, estrutural. Não é sobre isso que ele está falando. É a primeira vez que ele utiliza essa palavra igreja, eclésia no original. E essa palavra eclésia, na verdade, já era utilizada essa palavra eclésia há séculos passados. Então não é algo moderno, Jesus inventou a eclésia ali. Não, não é sobre isso. Vocês estão comigo? Não é sobre isso. Então, essa eclésia em si, como uma instituição secular mesmo da época, de épocas passadas, séculos passados, ele começou a ser utilizado pelo Império Grego. Logo em seguida, quem começou a utilizar, depois de ser conquistado pelos romanos, que conquistaram os gregos. Os romanos conquistaram os gregos, mas a cultura grega conquistou os romanos, se tornando o Império Romano helenístico da época. Ele tinha essa influência da cultura grega. Então, os gregos, quando criaram a eclésia, ela estava falando sobre uma instituição secular. Era um grupo de pessoas, ela veio se reformulando alguns séculos depois. Mas em si, ele era como se fosse um grupo de pessoas, como tinha sua responsabilidade de determinar aspectos legais
de legislar sobre alguns territórios em si. Essa era a eclésia, quando os gregos começaram a constituir. Até mesmo tinha alguns critérios, tinha que ter servido o serviço militar da época, 2 anos, tinha um monte de critério para você poder fazer parte dessa eclésia em si. Tinha que ter uma responsabilidade cidade-estado, ok? Mas depois os romanos, eles pegaram essa estratégia dos gregos e começaram a melhoraram, trazendo a responsabilidade dessa eclésia de um grupo de pessoas que tinham um fator de definição ou de influência cultural na época, de legislar também, porque ela começou a ter várias facetas, faces, né, da eclésia em si. Até mesmo tinha uma face da eclésia que se chamava Conventus Civilium Romanorum. Isso é em latim, né? Foi bonito, né? Conventum Civilium Romanorum. Que tinha a ver com que o cidadão romano, quando ele estivesse 1 ou 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, quer dizer, mais, 2 ou 3 ou mais, estivesse em qualquer território, independente se era um território romano ou não, o que deveria legislar entre eles eram as leis romanas. Isso era uma face também da eclésia. O Império Romano, como ele tinha ali a sua máquina econômica também de conquistar territórios, e muitas das vezes ele utilizava de uma maneira primária a força bélica para conquistar aquele território. Então eles iam através da força, do poder, conquistavam aquele território. E em um segundo momento, acredita-se que o Império Romano enviava a sua eclésia para aquele território conquistado. Alguns historiadores até mesmo dizem que uma eclésia naquela época, para esse sentido de envio para um território conquistado, era formado em torno de 300 pessoas. Dentro dessas pessoas ali tinham médicos, filósofos, professores, tá? Tinha todos esses, vamos falar assim, esses players culturais. E essas 300 pessoas então eram enviadas como um segundo momento, depois de ter conquistado aquele território através da força, sobreviviam pessoas e depois eles enviavam essa eclésia. A responsabilidade dessa eclésia era o quê? Manifestar naquele local conquistado a sua cultura do local de origem. Ao ponto de que aquele povo chegasse um momento que eles enchiam a boca para falar, eu sou um cidadão romano. Até mesmo tempos atrás eles já tinham sido ali conquistados por meio da força. Dependente, eles chegavam a esse ponto de encher a boca e falar, eu sou um cidadão romano. Então essa é a eclésia em si, ela tem essa responsabilidade, mas Jesus não veio para também eliminar os aspectos do templo e também da sinagoga. Ele incorporou para si também esses outros aspectos para dentro da sua igreja, da sua eclésia, trazendo o aspecto do templo, a presença como centro, e da sinagoga um local onde existia comunhão com os irmãos e também a ministração da palavra. Então ele trouxe esses aspectos dessas 2 instituições religiosas proeminentes ali da época, que era o templo e a sinagoga, trouxe esses aspectos para dentro da eclésia. Vocês estão comigo aqui? Desamina? Não, relaxa, está tudo certo. Em si, eles tinham essa responsabilidade, essa eclésia, esse grupo de pessoas, de exercer a cultura do seu local de origem. Essa era a eclésia. Então, quando Jesus utiliza pela primeira vez essa palavra eclésia, acreditamos que ele estava pensando nessa perspectiva. Um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, onde tinha a incumbência de manifestar, independente do local, a cultura do seu local de origem. E qual é a nossa cultura, meu irmão? A cultura dos céus, a cultura do reino de Deus. Então todos nós temos essa responsabilidade. O encontro é algo maravilhoso, como nós estamos provando. Mas agora o encontro, ele já é uma manifestação de algo que aconteceu numa perspectiva invisível. Porque o maior encontro da eclésia começou em ser inserido em Cristo. Esse é o maior encontro da eclésia.
quando nós fomos inseridos em Cristo, fazendo parte do seu corpo, que é a igreja, a eclésia de Deus. Esse é o principal encontro. Mas como desdobramento, nós temos essa incumbência cultural de manifestar, independente do local, a nossa cultura de origem. Valorizando o que? A presença como o centro da igreja, uma igreja logocêntrica, tendo a comunhão com os irmãos, sendo uma igreja pactual, e se desenvolvendo. Então o encontro aqui é algo maravilhoso. Provar dos sacramentos é algo maravilhoso, que só pode ser feito através da comunhão. A comunhão em si é algo maravilhoso. Mas nós precisamos entender que o principal encontro que nós tivemos foi quando nós fomos inseridos em Cristo. E agora, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de manifestar a cultura nessa terra. E às vezes você pode pensar, poxa, mas olha o tamanho do mundo. Eu já senti essa impotência. Eu já tive essa sensação de impotência. Mas Deus, cara, mas é o tamanho do mundo. Como é que nós vamos mudar o mundo? Deus falou comigo e falou, olha o jardim da sua casa. É verdade isso, tá? É verdade. Falou, que tal você começar a cuidar do jardim da sua casa? A cortar a grama na frente da sua casa? É verdade. Pode parecer coisas bestas. Porque nós perdemos a percepção do conto do macro, a percepção da importância e relevância que tem no micro. Então nós temos uma responsabilidade primeiramente com a igreja. Com a igreja local, obviamente, mas nós temos uma responsabilidade com a nossa família, com a nossa casa. Nós temos uma responsabilidade com os nossos vizinhos. Muitas vezes não sabemos nem quem é os vizinhos. Só mal passa e cumprimenta. Então nós temos essa responsabilidade com esse microcosmo que Deus confiou a você. O seu vizinho, o seu bairro. Eu corro lá atrás de casa, lá tem um campo lá, e eu fico indignado. Um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu falo, mas porque a gente não se ajunta, assim, a vontade, por que nós não se ajunta aqui, ó? Cada um dá 30, 50 por mês, a gente contrata um cara, vai planta um trem aqui, outro. Ou então a gente se reúne um sábado por mês, a gente faz um mutirão aqui de limpeza na praça. Mas não, a gente começou a terceirizar uma responsabilidade que é nossa para o Estado. Por quê? A gente dá tributo, imposto, mas isso não se esquiva às nossas responsabilidades. Daqui a pouco você vai pensar, não, quem tem que cuidar do pobre é a igreja, eu dou meu dízimo. Agora pronto, né? É o que falta. Não, quem tem que cuidar do pobre, da viúva, do órfão é a igreja. Eu dou meu dízimo, né? Pelo amor de Deus. Tipo de pensamento como este aí é de arrependimento, graças a Deus. Está tudo bem, a gente se arrepende. Então existe uma responsabilidade que é nossa. Então não tem como a nossa conversão não causar uma transformação social. Apresentando Cristo, obviamente, que a gente também não quer criar coisas belas, materiais apenas. Mas nós queremos o quê? Começar por uma transformação em espírito, sendo inserido nesse corpo, e agora nós temos uma incumbência cultural. De fazer aqui na terra como é nos céus. Não é aqui na igreja, não é na sua casa, é aqui na terra. É uma responsabilidade toda nossa. E aqui Jesus, nessa passagem, ele utiliza pela primeira vez essa palavra eclésia. Esse grupo de pessoas que era uma instituição secular, que tinha uma responsabilidade, uma incumbência cultural. E ali ele começou então a apresentar, formar a igreja de Cristo. Pode voltar em Mateus 16 lá, 13, porque tem outro aspecto importante nessa passagem. Outro aspecto importante dessa passagem é, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Região de Cesareia de Filipe era uma região assim caótica, tá? Caótica. Ali tinha um templo do César, tinha o templo do deus Pan. Tanto é que era uma cidade que era conhecida como Panéas.
mas era uma cidade que adorava o deus Pan. Era uma cidade que historicamente já tinha travado várias batalhas com o deus Baal. Era uma região pagã. Até mesmo nesse templo do deus Pan, né, tem crianças aí, né? Vou falar mais ou menos para você entender, tá? Mas a forma de adoração, né, ao deus desse Pan era feito através, né, de orgias. Falei mais ou menos assim para você entender, né? Depois não chegava para baixo, que é isso, né? Entendeu? Esse rolo aí. É feio o negócio. Então o cenário é esse, está ali, Cesareia de Filipe, essa região feia. Não era um local onde os judeus iriam ali para tomar uma praia, né? Vão ali tomar água de coco nessa cidade maravilhosa. Não, era uma região que tinha várias estátuas de Césares, por isso que se chama até César, né? Uma Cesareia, que era uma cidade ali dedicada ao César. Mas era a Cesareia de Filipe, que Herodes deu ali para o filho Filipe foi lá e colocou o nome para diferenciar da Cesareia Marítima, né, que era outra Cesareia, tá? Não é a Cesareia perto de Jerusalém, isso aqui é outra Cesareia, mas era uma região também cosmopolita, ou seja, com várias culturas naquela região. Cenário ruim, vamos como é que chama a palavra? Resumir, obrigado, eu tenho um problema com essas palavras às vezes. Caótico. Confesso, irmão, que de uma maneira minha de viajar, né? Foi, poxa, Deus, Jesus aí, todo mundo, né? Espírito Santo. Mas aqui era um local ideal para você apresentar sobre o plano tão belo que é a igreja, né? Ó, que lindo que é a igreja. Mas, obviamente, até o cenário ele é pedagógico para o entendimento do que é essa igreja. Então, Jesus utiliza essa palavra igreja, que é um transformador social também, agente de transformação espiritual, social, mental, emocional. Ele apresentou sobre essa ideia pela primeira vez em um lugar caótico. Porque isso, de fato, é o objetivo da igreja. Ir a lugares onde muitas das vezes é um cenário mais caótico possível. Então a igreja ele não é um refúgio do mundo. A igreja ser sagrado não tem a ver com ser segregado. A igreja ser sagrado tem a ver com você fazer a influência independente do local, independente daquilo que você faz. Porque aquilo que eu estou fazendo, muitas das vezes você pode olhar de uma maneira sacra ou santa. E é mesmo, em nome de Jesus, é mesmo. Mas essa mesma oportunidade que eu tenho de ser santo, aqui agora, de 10 segundos para frente, essa mesma oportunidade que eu tenho de ser santo, eu também tenho a oportunidade de ser profano. Inclusive eu tive uma revelação agora que o irmão ia me dar 15 mil reais depois do culto. Isso é ser profano, eu estou manipulando, tá? É uma brincadeira, tá? Calma. Brincadeira. Viu como eu posso mudar rápido? De um santo para profano? Eu não vi nada, irmão. Brincadeira aí. Então, isso aqui que me dá a oportunidade de ser santo, também eu posso ser profano diante disso. Assim como um padeiro, sendo um padeiro, ele tem a oportunidade de ser santo e também tem a oportunidade de ser profano. Você como um empresário, você como um médico, você como advogado, seja lá a área que Deus te confiou como uma vocação, não somente como uma profissão, mas como uma vocação. Você tem a oportunidade de ser santo e também tem a oportunidade de ser profano. É uma responsabilidade, irmão. E agora? Como que você vai encarar tudo isso? Temos essa incumbência de sermos santos e temos a incumbência de sermos profanos. Glória a Deus. Já encerrando, meus irmãos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma igreja encarnacional. Pode já subir na banda aí, o pessoal todo aí. Fica à vontade aí, porque
Fica tranquilo, é que eu acabei cedo mesmo. Amém? Temos essa oportunidade de ser santo e temos essa oportunidade de ser profano. E fica essa mensagem como uma reflexão para você, meu irmão. Porque muitas das vezes as pessoas acham que só tem como se envolver em algo que é santo se você estiver realizando alguma atividade aqui aparentemente religiosa. Existe um estudo nos Estados Unidos que diz que em torno, é um estudo, não é a Bíblia, tá? Que diz que em torno de apenas 3% de uma comunidade vai ter um envolvimento de uma maneira protagonista na esfera da religião. Apenas 3% de um auditório. Imagina os outros 97 pessoas, não iriam ter uma incumbência santa? E hoje fica essa reflexão de o discernimento do dom, da vocação, do valor da autenticidade que cada um tem, do valor do complemento que nós formamos junto, um mosaico que é revelar a face de Deus como um Pai. Essa é a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes nós vamos cair no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas não menospreze, meu irmão, qualquer oportunidade que Deus possa dar a você, de você manifestar a face do Pai. A face de um Deus poderoso, ser de fato uma igreja que valoriza o encontro, que valoriza a exposição da palavra, que valoriza a presença de Deus, mas que entende a sua responsabilidade de ser um arquiteto cultural na sociedade. E às vezes você pode ter esse sentimento de impotência, mas para que tudo isso? Se tem um Estado, se tem não sei o que, se não tem não sei o que. Mas não terceirize para o próximo a responsabilidade que é sua. Comece com o seu microcosmo, com o seu lar, com a sua casa, responsabilidade com a sua igreja. Ser uma igreja pactual, de compromisso com o seu irmão, de se arrepender, porque você não vai conseguir agradar, viver não é querer agradar todo mundo, infelizmente não vamos conseguir, nem é essa a intenção. Mas de valorizar o encontro, sim, e esse encontro ser um momento de reacender o fogo que Deus confiou para você. Porque facilmente nós podemos nos familiarizar com isso. E para mim a familiaridade é uma das piores porcarias que existe. Para mim. Porque a familiaridade faz desse encontro simplesmente eu ir ao domingo. A familiaridade faz do homem mais importante dessa terra ser o simples filho de um carpinteiro. A familiaridade faz de algo maravilhoso um simples fato corriqueiro. E eu não estou falando que Jesus ser filho de um carpinteiro é simples, nada disso. Mas eu quero só dizer que tudo aquilo que você faz, comparado com aquilo que Deus te criou para você fazer, é simples e pequeno. Por isso que a nossa incumbência é discernir a vontade do Pai. Discernir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? O bispo Dom Robson Cavalcante, pastor anglicano, ele colocou 4 pontos da espiritualidade e cidadania. Primeiro passo, conhecer. Precisamos não andar alienado com aquilo que acontece na nossa cidade, ou com o nosso estado, ou então também com o nosso país. Mas conhecer aquilo que está acontecendo. Discernir, entender os indicadores da nossa cidade. O índice de suicídio, o índice de prostituição, o índice de divórcio. Nós precisamos conhecer. Há uma fala de John Stott que diz, fala não, um livro dele, né? Que significa ouça o Espírito e ouça o mundo. Há uma fala também de Barth, que ele diz que o cristão, ele precisa andar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra mão. Não podemos andar alienado
simplesmente se preocupando com o nosso bem-estar. Uma cultura que leva o bem-estar acima de qualquer outra coisa, uma cultura hedonista. O prazer humano, o bem-estar seu ou da sua família. E muitas vezes queremos mascarar a nossa intensidade simplesmente para querer ter um bem-estar. Nada contra querer um bem-estar, mas isso não é tudo nas nossas vidas. Viver a vontade de Deus, isso é o combustível das nossas vidas. Estar dedicado ao Senhor não quer dizer que nós estaremos tranquilos, em águas tranquilas, mas certamente estaremos em um ambiente seguro, porque obviamente não estaremos sozinhos, mas a sua presença se fará presente em todos os dias das nossas vidas, e é tudo isso que nós precisamos. Por isso fica a pergunta: ou Deus é tudo ou não é tudo nas nossas vidas? Porque se Ele não for tudo, nós podemos adicionar ou então subtrair algo ao Senhor. Até coisas boas. Podemos adicionar Deus e mais a minha esposa. Sua esposa não é o seu Deus. Posso adicionar Deus e mais meus filhos. Meus filhos não são meus. Quando você se consagra algo para o Senhor, então tome cuidado, tá? Não consagre qualquer coisa ao Senhor. Quando você consagra algo ao Senhor, você está dizendo que aquilo não é seu, mas é dele. E você, como um administrador ou um gerente, você tem a responsabilidade de gerenciar aquilo da melhor forma possível, onde você pode voltar a glória ao Senhor, sendo uma igreja doxológica. Então fica essa pergunta. Porque se Deus é tudo na sua vida, no pior das hipóteses, você sempre vai ter tudo. Porque Ele nunca vai deixar de estar com você. Ou Ele é tudo, ou Ele não é tudo. Ou manifestamos tudo, ou manifestamos os nossos prazeres. Por isso que a esfera da sociedade onde você está, você não vai ser relevante por quantas empresas você tem. Ou quantos funcionários, não sei. A sua relevância, a sua profissão, ela é um meio de você canalizar a sua vocação. E a nossa vocação número 1 como cristão é revelar o Pai. Não há outro, meu irmão. Todo cumprimento de propósito, na minha perspectiva, tá? Isso aqui é na nova perspectiva herética germaniana. Todo cumprimento de propósito vai revelar o Pai. Se é na esfera da educação, você vai cumprir o seu chamado, servindo ao próximo e revelando um Deus como um Pai, como um mestre. Um Pai que é mestre. Se é na esfera da política, do governo, você vai revelar o Pai como o Rei de todas as coisas. Se é na esfera da família, você vai revelar o Pai. Se é na esfera da religião, você vai revelar o Pai como Redentor. Se é na esfera da arte e entretenimento, você vai revelar o Pai como o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a criatividade. Independente do cumprimento do seu propósito, você vai revelar o Pai. Então a profissão é algo legal, maravilhoso. Obviamente. Mas ela deve ser uma extensão da sua vocação. Então eu não devo enviar jovens, meninos, meninas, para uma universidade de medicina para torná-los médicos. Eu devo discernir quem são os médicos para que eu possa enviar para a universidade de medicina, para que ali eles possam ser melhores médicos. Porque não é uma questão de opção, é uma questão de decidir a submeter a vocação do Senhor. Então a profissão que cada um aqui tem, que bênção. Seja intenso, em ser um transformador cultural, em você manifestar a bondade de Deus e revelando a Deus como um Pai. Criando um ambiente maravilhoso, saudável, e como filhos queridos, que por vezes, convenhamos, falhamos, mas queremos revelar o nosso Pai. Primeiro passo, conhecer
que o bispo fala. Segundo passo é discernir o que pode ser feito. Terceiro passo é interceder. Conhecer, discernir, interceder. Porque muitas vezes a gente usa a oração como esse amuleto, ou para não fazer nada, ou então um amuleto para a gente cumprir as nossas vontades. Então, é fácil, você vê, o filho fica doente, você começa a orar como nunca. Acontece comigo isso, né, irmão? Começa comigo. E às vezes no meio de eu estou orando lá, eu falo assim, já que você está aqui, por que você não ora pelas outras crianças que estão ali também? Eu falo, puxa Deus, é verdade, cara, olha aqui. Como é que pode, né? Sou humano, né? Não parece, mas sou humano. Amém? E somos humanos. Interceder, não só pela faculdade do seu sobrinho, não só pela bênção que você quer. Quarto passo, agir. O que eu faço diante de tudo isso? O que você pode fazer diante de tudo isso? Vamos terceirizar responsabilidades? Porque filho imaturo, ele visa seus direitos. Mas filhos maduros, eles assumem a responsabilidade. Mesmo que isso possa causar algum tipo de prejuízo. Conhecer, discernir, interceder e agir. Glória a Deus, irmãos. E aqui eu encerro com duas frases de dois santos evangélicos. John Wesley novamente falando: não creio em uma vida cristã que não comece com conversão, e não creio em uma conversão cristã que não termine em um compromisso social. Segunda frase de Charles Finney, ele diz: a tarefa da igreja é muito simples, é uma só: mudar o mundo. Se estamos temerosos de mudar o mundo, que tal começarmos a mudar Campo Grande? Amém? Essa é a parcela do microcosmo que Deus confiou a nós como cidadãos dessa cidade. Amém, amados? Quantos foram abençoados aí com a... Pode ficar de pé. A gente vai adorar o Senhor. Eu vou orar. E acabei antes, hein? Seja feliz por isso. Era para ser antes, mas tá bom já. E aqui, irmãos, a gente vai encerrar orando, agradecendo, tá? O time de milagres vai estar aqui. Se você tiver algum tipo de pedido de oração, não disperse nesse momento. Amém? Vamos orar, igreja? E aí depois a gente pode cantar e está encerrado. Glória a Deus, você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Esse momento que nós estamos aqui, desfrutando do encontro, provando da exposição das Escrituras e desfrutando da sua presença. Senhor, obrigado porque você que constituiu a igreja, o Senhor que é o fundamento dessa igreja, o Senhor que é o cabeça desse corpo que é a igreja. Nós queremos assumir essa responsabilidade, Pai. Não de nós sermos uma comunidade perfeita, mas de nós sermos uma comunidade saudável, que contempla a sua presença como o centro das nossas vidas. E Senhor, nós não queremos cair na familiaridade ou naquilo que um dia após o outro, não, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor criou as nossas vidas como um propósito em específico. Cada um aqui existe dons, existe habilidades, talentos, e que eles possam corresponder, Senhor, não para o bem pessoal, individual, mas para o bem comum. O bem da igreja, o bem da cidade, o bem da família, o bem dos vizinhos, o bem do bairro. Porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado, Pai.
E nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre será tudo em nossas vidas. A centralidade da sua presença nos nossos corações, na centralidade do nosso ser. E eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui. Que essa mensagem possa, Senhor, alcançar os corações deles. Que eles possam sair daqui refletindo, tendo um momento de reflexão sobre tudo aquilo que foi ministrado, questionando se isso mesmo é a sua vontade. Mas para que eles possam, Senhor, subjugar as suas vontades, morrer para o Senhor e poder revelar a Cristo nessa terra. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.